Olá, meus queridos irmãos e amado amigo. Mais uma vez estamos aqui juntos, tratando de assuntos do nosso interesse, assuntos concernentes a nós em relação a Deus. Lembra que nas mensagens anteriores nós tratamos da nossa vida como sendo ela criada por Deus, sendo uma vida feita para glorificar a Deus, para vivermos em comunhão, para vivermos em companheirismo, mas fomos afastados de Deus por causa do pecado do nosso pai Adão. Em Adão, todos desintegraram-se de Deus, separaram-se de Deus. A partir do momento do pecado de Adão, a raça humana entrou num declívio, entrou num distanciamento de Deus, vivendo longe da presença do Senhor. Embora vivendo ao alcance dos seus olhos, porém desprotegidos dos favores de Deus no dia a dia por causa do pecado. É por isso que as consequências são graves muitas vezes. O sofrimento é muito grande na face da terra. A opressão é muito grande. As enfermidades acontecem constantemente. Então, o mundo está oprimido por causa do pecado. O homem está sob a mira de Deus, ao alcance dos olhos de Deus, porém vivendo por conta própria. O pecado contaminou a raça humana. E nós queremos dar continuidade a este assunto, tentando aqui te ajudar, nos ajudar a nós mesmos aqui mutuamente através da palavra de Deus, a que voltemos para o Senhor, a que possamos vivermos pelo menos de maneira digna na presença de Deus, embora vivendo num mundo infestado pelo pecado. Mas lembrando que o mundo está controlado por Deus. Deus está sentado no seu trono, ele governa os céus e a terra e nada, absolutamente nada pode fugir ao seu controle. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos na tua presença, Senhor, para mais uma vez trazer aqui, através da tua palavra, uma luz para os nossos caminhos. Deus, ajuda-nos a compreendermos o teu plano. Ajuda-nos a compreendermos a nossa situação de pecadores e ajuda, Deus, o meu querido amigo que ainda não é salvo, a voltar-se para o Senhor. Aquele que já é salvo, meu irmão em Cristo, possa colocar-se numa posição de maneira que seja usado como instrumento do Senhor nesta vida. No nome de Jesus eu oro. Amém. Eu quero, querido, ler um texto interessante para nós, baseando-nos nas palavras do apóstolo Paulo, falando sobre nós e Deus. No capítulo 6 de Gálatas, e especialmente os versículos 6 e 7, aliás, 7 e 8, ele vai dizer para nós o seguinte: não erreis. De Deus, aliás, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. De Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. A palavra zombar, a palavra que escarnecer, seria ignorar. Deus não é um ser para ser ignorado. Deus não é um ser para ser desconhecido. Nas mensagens anteriores, nós deixamos muito claro, quer dizer, a Bíblia nos deixou claro, que Deus nos fez a fim de conhecê-lo. Ele não quer que seja para nós algo desconhecido, um ser desconhecido. Quando nós não
ou quando nós ignoramos a Deus, quando nós não conhecemos, a Bíblia diz que nós estamos ignorando. Por isso o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus diz que a única coisa que destrói o povo de Deus é a falta do conhecimento. Então Deus é um ser para ser conhecido. Quando eu não o conheço, na verdade eu o ignoro. Se eu estou ignorando, eu estou zombando. E ele diz: de Deus não se escarnece, de Deus não se zomba. Mas como conhecer Deus? É claro que nós estamos caminhando para lá. Em uma das mensagens que virão aí, nós estaremos falando sobre como conhecer Deus. É só nos acompanhar e nós vamos chegar lá com a permissão do Senhor. A nossa intenção aqui é de te ajudar, é de nos ajudarmos mutuamente, através da pregação da palavra do Senhor. Nós temos entendido, querido, que pela Bíblia Sagrada, o pecado é uma forma de zombaria contra Deus. O pecado em si é uma forma de zombaria contra Deus. É claro que os pecados são derivados do pecado. Nós estamos falando do pecado de Adão. Aquele pecado original, a incredulidade. Então a incredulidade é uma forma de zombaria contra Deus. É uma forma de ignorar Deus, de desconhecê-lo, de lançá-lo para fora da nossa vida. E a Bíblia deixa claro: de Deus não se zomba. Procure conhecer a Deus. Essa é a nossa intenção, a fim de que você não seja achado como alguém que esteja zombando dele. Desde Adão, a raça humana tem crescido muito em número. É óbvio que se nós olharmos no começo da criação da raça humana, em 2 pessoas, para os bilhões de pessoas que nós temos hoje na face da Terra, há de se entender que houve um acréscimo muito, mas muito grande. O pior é que, assim como crescemos em número, a Bíblia Sagrada diz que nós também crescemos em pecado e pecando. O profeta Oséias, usado por Deus, movido pelo Espírito de Deus, ele escreveu no capítulo 4, versículo 7, na abertura do verso. Ele diz: assim como eles se multiplicaram, assim também contra mim pecaram. Está dizendo Deus: assim como a raça humana aumentou muito em número, também aumentou muito em pecado contra mim. Aumentou muito a zombaria contra a minha pessoa. Você imagina se o pecado de Adão, no Jardim do Éden, em 2 pessoas, Adão e Eva, já era uma zombaria para Deus, em 2 pessoas. Imagina então hoje bilhões e bilhões de pessoas que estão na face da terra, milhões e milhões de pessoas na face da terra, pecando e em pecado, zombando contra Deus. Você imagina o barulho. Como Deus pode suportar isto? Só podemos dizer que pela sua misericórdia não somos consumidos. O mundo tem pecado muito contra Deus. Deus reagiu a esta ação pecaminosa do homem, e na parte B do verso 7 do capítulo 4 de Oséias, ele vai dizer: olha, eu vou tornar em vergonha a glória de vocês. Você se lembra que nós falamos nas mensagens anteriores as razões para as quais Deus nos criou? Para a sua honra, para a sua glória, para a morada dele em espírito, para obedecer, para viver em comunhão e em companheirismo. Ele diz: olha, todas essas glórias eu vou torná-las em vergonha, porque Deus não suporta o pecado. Deus está aqui dizendo no capítulo 7, parte B do verso do capítulo 4 de Oséias,
que o nosso pecado, ou seja, a nossa glória, a glória que Ele deu a nós na criação, vai tornar-se tudo isso em vergonha, em desprezo, em coisa vergonhosa. Quando lemos o Salmo 50, vou fazer questão de ler para você o Salmo 50. Esse salmo é interessante quando nós lemos, porque é Deus falando conosco através do escritor do Salmo. É Deus movendo. Sempre que nós citamos uma referência bíblica e citamos o nome de alguém que escreveu, como salmista, ou salmistas, ou Davi, Jeremias, Ezequiel, Paulo, Pedro, nós estamos falando de uma pessoa que Deus moveu com o seu Espírito para escrever o que Deus queria que fosse escrito. Não estamos dizendo que a autoria é deles, não. Estamos dizendo que a autoria é de Deus. E eles foram usados apenas como se usa uma caneta para se escrever aquilo que queremos que seja escrito. Então Deus moveu o salmista no Salmo 50 para fazer uma declaração diante da nossa zombaria. Olha o que ele diz, eu vou ler os versos de 1 a 4. Diz o seguinte: o Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. É Deus falando. Desde Sião a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o Senhor Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. E o verso 4 ele diz: chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Não passará despercebido, querido, o pecado que nós cometemos diante de Deus. O pecado que o mundo, ou com o qual o mundo tem zombado contra Deus, não passará desapercebido. Deus está vendo, Ele está sentado no seu trono, Ele está percebendo tudo e a todos. Todas as nossas ações aqui na terra estão nuas e patentes aos olhos dele, aos olhos daquele com quem havemos de prestar contas. E ele aqui se levanta no Salmo 50 e faz uma convocação, os céus e a terra, para uma reunião, para um julgamento, e ele vai transformar, segundo ele, transformar a glória do homem em vergonha. Mas por que Deus vai fazer isto? Mais uma vez eu quero dizer para o amigo, Deus não está odiando o pecador. Esta reunião que Deus está convocando não é para castigo do pecador, mas para a punição do pecado, do mal que tem afetado a terra. O profeta Isaías diz que a terra está cambaleando como um ébrio, como uma rede de dormir. O profeta diz que os peixes foram tirados do mar, as aves foram mortas, tudo foi devastado por causa do pecado e Deus está simplesmente olhando. Agora, por que Deus vai julgar o mundo? Qual a razão pela qual Deus vai julgar o mundo? Qual a razão pela qual Deus está se levantando? Ainda no Salmo 50, versos 16 e verso 17, ele vai dizer o seguinte, 16 e 17. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Ele está dizendo, que fazes tu recitar até textos bíblicos, recitar porções bíblicas? Que fazes tu em tomar o meu nome todos os dias? E ele vai dizer no versículo 17, visto que odeias a corrupção, certo? Ele diz, visto que odeia, aliás, a correção, visto que odeia a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Isso aqui é muito triste. Estou lendo devagarinho para que você possa compreender a razão por que Deus está dizendo, eu vou me levantar. Um fogo
abrasador vai adiante de mim. Ele está falando da sua justiça. Ele disse, visto que odeias a minha correção, quando eu te corrijo, você odeia. Você não gosta de ser corrigido por mim. E lanças as minhas palavras para trás de ti. Ele está dizendo, em outras palavras, vocês me ignoram. Vocês não me conhecem. Vocês estão zombando de mim. Então, nessa questão, neste ponto, Deus está dizendo que vai se levantar para julgar a terra exatamente por isto. Julgar os homens exatamente por isto. Ele vai tornar em vergonha a nossa glória por causa do pecado. Olha o verso 21, ainda do Salmo 50, que coisa interessante. Ele diz, estas coisas, ele está falando conosco, estas coisas tens feito e eu me calei. Ele está dizendo, eu estou vendo e eu me calei. Eu não me levantei, eu não reclamei, simplesmente eu me mantive calado. E ele vai agora dizer o pensamento que nós temos quando Deus não reage diante dos nossos pecados. Pensavas que eu era como tu. É interessante, pensavas que eu era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ele está dizendo, olha, quando vocês cometem pecado, quando vocês cometem injustiça, quando vocês me põem para trás das suas costas, quando vocês não aceitam a minha correção, desprezam a minha palavra, o meu conhecimento, eu me mantive calado e o pensamento de vocês o pensamento foi, bens, ele é como nós. Ele está aceitando, ele é conivente. Ele disse, estão enganados. Eu me levantarei e eu vou colocar em ordem todas essas coisas que vocês estão fazendo. É aquilo que está lá no livro de Hebreus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratarmos. É aquilo que está escrito lá em Eclesiastes. Deus trará a luz, Deus trará a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Então, Deus está dizendo aqui, nos repreendendo, nos ajudando a entendermos que dele não se deve se zombar. Um dia vamos colher o que nós semeamos. Quando lemos Romanos no capítulo 1, versículo 21, ele disse que mudaram a sua glória, a glória do Deus, Criador dos céus e da terra, em semelhança de algo corruptível. Ele diz no versículo 25 que mudaram a imagem de Deus, que mudaram o costume que Deus lhe deu. Quer dizer, o homem mudou a rota, o seu caminho, ele mudou o objetivo, substituiu o objetivo para o qual ele fora criado por coisas puramente pecaminosas, pelo pecado. Essa é uma forma de zombar de Deus. Essa é a forma de zombaria contra Deus que ele está reclamando na sua palavra. Por isso, ele termina dizendo em Eclesiastes 12, verso 14, Deus há de trazer a juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja má. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, disse o apóstolo Paulo em Romanos. Todos nós prestaremos conta um dia diante de Deus. É necessário que compareçamos diante dele para uma prestação de contas. E ele vai transformar a glória do homem perdido em vergonha. Mas é interessante, queridos, que quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, ele agora está transformando a nossa vergonha em glória, em honra. Ele o apresenta, ou seja, ele nos apresenta diante do Pai, vai nos apresentar diante do Pai como resultado do seu esforço, da sua glória, do seu trabalho aqui no mundo, na pessoa dele, Jesus. O resultado do seu sacrifício. Ele transforma a nossa vida vergonhosa em glória. Então, por favor, deixa Deus transformar
a sua vida de pecado, de vergonha, de orgulho, de zombaria, em honra neste momento na pessoa de Jesus, e não espere que essa zombaria, ou seja, essa glória que você ostenta, pensar que tem, ou que nós pensamos que temos, ela ser transformada em vergonha. Porque no julgamento de Deus tudo será cinza, tudo se transformará em palha diante do fogo. Que Deus te ajude a compreender o raciocínio que nós estamos trazendo aqui através dessas mensagens. Que Deus te ajude a compreender o objetivo de tudo isto e que o resultado na sua vida seja uma entrega total ao Senhor Jesus. O fim de tudo que estamos falando é a obediência a Deus na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem nos permitir.